Bom dia para vocês. Cedinho assim, no clima de mudança, de transformação. Bom dia para você, pleno feriadão de carnaval. Estou eu aqui propondo um grande desafio. Tava com saudade das lives, tava com saudade de estar aqui com vocês, saudade de transbordar um pouquinho daquilo que eu conheço. E aí, assim, semana passada eu falei, vou fazer um desafio no carnaval. Antes da nossa abertura, da nossa nova turma do Desafio Corpo dos Sonhos, eu vou entregar lá gratuito, porque eu tenho esse prazer de estar aqui com vocês e de entregar um pouco de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu coloco em prática na minha vida para vocês. Então, hoje, nessa segunda-feira de carnaval, onde a maioria das pessoas querem dormir até tarde, eu propus lá na minha lista VIP de começarmos um desafio. Então, se você tá aqui para começar um desafio comigo. E esse desafio, ele é um desafio diferente do que eu já fiz. Ele é um desafio com uma proposta de emagrecimento, sim, tem uma proposta de emagrecimento, mas muito mais que emagrecimento, um desafio para equilibrar a sua mente e o seu corpo. Diferente do que muita gente acha por aí, nós não separamos corpo e mente, né? Eu e você não separa corpo e mente. Nós não existe isso, né? Nós somos um todo. Não existe essa separação de corpo e mente. Então, hoje nós vamos dar o start no nosso desafio Corpo e Mente em Equilíbrio aqui no Instagram. Eu estarei com vocês a semana toda em lives aqui, todo dia trazendo algo diferente, rápido, fácil e prático. Então, a primeira coisa que eu tenho que te dizer, se você não está lá na minha lista VIP ainda, a hora que terminar a live, você entra no link que tá na bio, corre para lá, entra na lista VIP, porque lá você vai receber tudo, assim, sempre em primeira mão, os materiais, tudo que vai acontecendo, vai lá para essa lista VIP. Então, se você não tá lá, corre para lá. E aí você entra lá e você que está lá, manda o link para outros amigos entrar, chama as amigas para fazer junto com você. Vamos criar um exército de pessoas conscientes e equilibradas. Hoje você vai entender, eu vou te dar 3 passos, tá? Então, pega um papel e uma caneta que tudo que eu vou falar aqui você vai utilizar muito na sua vida e depois você vai reler isso aqui vai te ajudar a chegar nos seus objetivos, tá? Eu vou te dar 3 passos que vai fazer você mudar completamente qualquer hábito. Qualquer hábito. Sim, eu não sou viciada em comida, mas eu sou viciada em álcool. Eu não sou viciada em álcool, mas eu sou viciada em droga. Eu não sou viciada em droga, mas eu sou viciada em comida. Esses 3 passos, eles vão te dar uma base de mudança e de transformação. Coisas simples que você vai fazer, mas tem um passo a passo para que você mude. Então, você fica comigo aqui. Essa live vai durar em média aí 20 minutos, 30 minutos. Então, fica comigo aqui até o final. Você tá de boa em casa, você tá tranquilo, está aí em pleno feriado, dia de descansar, para, escuta a Daphne e vamos para a ação. Porque se você é aquela pessoa que começa e para, começa uma dieta para, começa a ir para academia para, começa um esporte para, começa a ler para, existe algo que precisa ser mudado em você aqui dentro. Nós temos uma parte do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que fica nessa parte da frente do nosso cérebro, que existem coisas que bloqueiam completamente essa parte de funcionar. Essa parte é a nossa parte racional. Mas antes de eu entrar no assunto, deixa eu esmiuçar aqui pra você rapidinho. Talvez você nem me conhece, chegou aqui no meu Instagram agora, começou a me assistir agora e não sabe nada sobre mim. Além de toda a minha jornada de mudança e transformação, de emagrecimento, de vida, como ser humano, como mulher e tudo mais, quando eu mudei tudo na minha vida, que eu emagreci os 40 quilos e que eu tive o primeiro contato, que eu fui ajudar pessoas, os primeiros momentos de ajudar pessoas,
Depois de todo esse processo, o primeiro projeto lá atrás que eu tive, o que acontecia com as pessoas? As pessoas, elas vinham, elas faziam todo o processo, mas passava o momento proposto, aquele momento proposto, né, de 6 meses, que era na época, essas pessoas voltavam a engordar. Foi aí que eu fui estudar sobre emagrecimento, porque na minha mente era assim, mas peraí, por que será que eu emagreci? Por que será que eu consegui eliminar esses 40 quilos e permanecer magra depois e as pessoas não conseguem? E aí foi aonde eu me deparei com o estudo de verdade do nosso cérebro. Eu sou apaixonada pelo cérebro humano, principalmente pelo cérebro do obeso, que foi aonde eu fui mais profundamente estudar para entender o comportamento obeso. Por quê? Você já se perguntou por que que você começa e para? Por que que você começa uma dieta, né? Você se promete, não sei se você foi assim com você ou se você já aconteceu, principalmente na virada do ano. Comigo já aconteceu assim. Comigo já foi assim. Tudo que eu tô falando para vocês aqui, tudo que eu trago para vocês aqui, são coisas que eu vivi, são coisas que eu passei, entende? Então eu falo não só como estudo, eu falo como conhecimento de causa de ser a pessoa que passa pelo momento. No final do ano você fala assim, ai, segunda-feira ou dia 5 eu vou começar tal dieta, porque agora eu vou de uma vez, porque e você até vai, você até começa, uma alimentação, você começa um exercício, e aí de repente, do nada, porque você pensa que é do nada, você parou, você não fez mais, você não seguiu em frente, você simplesmente, ai, tô com preguiça, ai, não tô conseguindo mais, e aí você vai deixando aquilo ali, começa e para. Isso acontece por muitos fatores. Nós somos uma engrenagem, consegue compreender? Nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito, eles se engrenam, eles são um só. E o que acontece com a maior parte da população da Terra? As pessoas que têm um cérebro de gordo, um cérebro obeso, como eu tinha, para eu desenvolver uma mentalidade magra, eu precisei mudar os meus hábitos físicos e os meus hábitos emocionais. Eu precisei transformar meu cérebro através da minha alimentação, mudando a minha alimentação, mudando o meu estilo de vida, o meu comportamento e mudando as minhas crenças. Então, não é a dieta, não é o exercício que vai transformar você. Isso é o meio do negócio, ele não é o produto final. Então as pessoas, elas estão usando o meio para tentar ajustar o final, sendo que existe aí a raiz dos problemas, que ninguém fala sobre. A maioria das pessoas não fala sobre as raízes da obesidade. Qual é a raiz? Todas as suas escolhas, toda a sua mentalidade, que o responsável pela nossa razão é a nossa parte do córtex pré-frontal, que é essa frente que tá aqui. E as nossas emoções, elas se dão aqui, né, no nosso sistema emocional, que fica logo aqui atrás. Toda essa parte aqui, ela só toma decisões de comportamento, você só se comporta, a realidade que você vê ao seu redor é todinha por essa parte aqui. E tudo que você deduz saber como verdade e realidade, só tem essa visão porque você está filtrando aqui. E sabe qual é o seu filtro? O seu filtro é as suas crenças e as suas vivências. Então, tudo que está aqui nesse filtro é como você vê. Então, você consegue entender que as suas decisões, elas são tomadas de acordo com tudo aquilo que você já viveu, fora o seu inconsciente que comanda a sua vida. Então, Daphne, por que eu vivo num processo de autossabotagem? Você já ouviu falar sobre autossabotagem? A autossabotagem nada mais é do que o autoengano. Você viver se enganando. E a gente se engana o tempo todo, gente. A gente se engana o nosso cérebro. Eu falo assim, ó. Não adianta você querer negociar com o seu cérebro. Se você começar a negociar com ele, você vai perder sempre. Se você passar a vida tentando negociar, mas eu vou começar uma dieta, por que isso? Aí você tem até consciência, né? Por exemplo, eu tô sedentária, eu tô doente, agora eu tô com colesterol alto, eu tô com triglicérides, tô com isso, tô com aquilo. Eu preciso sair dessa zona de conforto, fazer um exercício, eu preciso me alimentar com mais saúde,
saúde, comer mais frutas, verduras e legumes, e aí você tem essa consciência, porque você sabe o que é para você comer, você sabe o que é para você fazer, você sabe que você precisa daquilo, e você até começa a fazer aquilo, mas aí de repente você começa a negociar com o seu cérebro, né? Aí você fala, não, eu vou fazer por causa disso, disso e disso. Aí sabe o que ele faz com você? Olha para você ver como o seu cérebro é a máquina mais potente que você tem e você só está onde você está porque você ainda não aprendeu a trabalhar e modificar ele da forma que precisa ser para assim você conseguir ter uma mentalidade diferente e sim dar continuidade em tudo aquilo que você começa e mudar qualquer hábito. Aí você fala assim para o seu cérebro, não, eu vou começar, e aí você começou. Aí você começa a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. E aí você começa a fazer exercício físico. E aí você conta pro seu cérebro que você tá fazendo isso e que você precisa disso. Aí ele começa. Aí vem a primeira situação. Porque na teoria, gente, é muito fácil tudo. Mas na prática é que você vai mudar. Sabe quando você vai mudar o hábito? Na prática. As pessoas não pensam na hora, né? Nós temos o hábito de não pensar para fazer nada. Nós simplesmente fazemos e depois nos arrependemos. Como comida, como decisões. Por quê? Porque existe essa parte, esse cara, né, que tá aqui na frente, que chama córtex pré-frontal, ele está moldado a vida inteira para fazer isso com você. Ele foi totalmente domesticado para isso. Então você não entende por que você não consegue parar de comer trigo, você não entende por que você não consegue parar de comer açúcar, você não entende por que você não consegue parar de beber álcool, você não entende por que você não consegue parar com esses vícios, né? É um envolvimento de corpo e mente, é corpo e mente, não é separado. Não é só no comportamento e também não é só na mentalidade. Se eu ficar lá sentada mentalizando que eu vou mudar os meus comportamentos, alguma coisa acontece? Não! Se eu só fizer uma alimentação, uma reeducação alimentar e começar a correr todo dia, só isso vai me fazer magra para sempre? Não! É uma junção de tudo. A engrenagem precisa fechar. Aí você começa a fazer isso. E aí vem a primeira situação. Aí você tá lá, firme e forte, seguindo sua alimentação no foco, começou com tudo no começo do ano, aí de repente vem o primeiro final de semana e aí tem aquele aniversário, aquela festa em família, e aí você está de frente com aquilo que você mais tem dificuldade de dizer não, né? No meu caso era o brigadeiro, né? Eu era louca por doce, eu era viciada em açúcar e eu amava brigadeiro. E aí você se depara lá com aquela mesa maravilhosa, com aquilo que você tem muita dificuldade de ficar sem. E aí, o que acontece ali no seu cérebro? Ninguém pensa o que está acontecendo dentro do cérebro. Esse é o processo de autossabotagem. Quando você entender o que é autossabotagem, aí sim você vai conseguir começar a comandar a sua mente. Por que você não dá continuidade? Porque você não tem equilíbrio? Porque você não domina os seus desejos, você não domina as suas emoções. Você come as suas emoções e você não domina os desejos dominam você, entende? Quando você aprende a sair do ciclo da autossabotagem, isso muda dentro da sua cabeça. E aí você não vai ser mais essa pessoa dominada por isso, entende? Então o que acontece? Nesse momento, o que o seu cérebro conta pra você? Ele conta assim, mas você já emagreceu aqueles quilos. Ai, mas olha só, você tá indo tão bem, parabéns pra você. Só não vai fazer diferença. É só um pedacinho, é só um pouquinho, é só essa dose. É só hoje, amanhã você volta de novo. Essa semana foi tão difícil pra você, né? Você sofreu tanto, essa semana você trabalhou tanto. É assim que o seu cérebro faz com você. É assim que ele faz todos os dias com você. Mas olha só, é só um pedaço. Amanhã você corre ou amanhã você vai pra academia e tá tudo certo e tá tudo bem. E aí você começa a cair no ciclo da autossabotagem. A autossabotagem nada mais é do que você enganar você mesmo. Então, sinto muito te contar,
minha amiga ou meu amigo que está aqui, você se engana o tempo todo, o dia inteiro talvez, e começa a pegar os atalhos. Porque no ciclo da autossabotagem, o seu cérebro te leva para os atalhos, né? Toma esse remedinho aqui que é mais fácil. Vai lá, faz uma dieta restrita, fica lá uma semana fazendo uma dieta restrita, você vai emagrecer super, né? E vai te levando para os atalhos. A autossabotagem, primeiro ela te conta que tá tudo certo, você pode fazer, vai lá que eu tô aqui, ó, assina embaixo para você, come que é só um pedacinho, é só hoje. E às vezes tem até o autossabotador, que é o outro, né? Que não é sobre isso que eu vou falar hoje, porque a gente tem outros sabotadores, não autossabotadores, sabotadores externos que é aquela pessoa que chega pra você e fala, só hoje, mas pra quê? Por que você já tá tão bem, você já emagreceu tanto, né? No fundo, essa pessoa, ela tá com inveja de você porque você tá conseguindo fazer uma coisa que ela não consegue, ela não tem prazer nenhum em ver você fazendo. Então, ela não quer que você faça. Aí ela vai lá e te sabota. E você, bobinha, vai e cai na dela, né? Entra nela, mas ela tem razão, né? No fundo, porque nem ela sabe, porque está no inconsciente. Ela é incapaz e quer te deixar incapaz também, entende? Então tá na hora de despertar o quê? Inteligência. Sem inteligência, nós não dominamos o nosso cérebro, nós não dominamos a nossa mente. Entenda que para dominar a sua mente, você vai ter que ser muito mais esperto do que seu cérebro, tá? Então vamos lá. Esse ciclo da autossabotagem, ele começa no nosso cérebro. Mas isso não se dá só por causa do cérebro, gente. Não é só por causa do cérebro. É por causa do que você come, é por causa do que você pensa, é por causa do que você faz, é por causa do que aconteceu com você. Nós temos essa parte que é a nossa parte que eu falei aqui, o racional, que tá aqui na frente. Córtex pré-frontal ou neocórtex. E nós temos o nosso sistema de emoções, que tá aqui, vou falar nesses português bem claro para vocês aqui, que tá aqui atrás. O que acontece? Quando você cresce, você tem milhares de coisas que você passou na vida, que predomina, que faz você tomar decisões por aquilo, e é inconsciente, você só vai descobrir isso dentro de um tratamento que alguém vai ir trabalhando isso dentro de você e com você, e te dando ali um passo a passo para você mudar. Mas hoje dá para você começar a mudar com essas 3 coisas que eu vou te dizer aqui, que vai transformar a sua vida completamente se você pegar esses pequenos passos e for colocando em prática todos os dias. Sabe qual é a mãe da mudança? É a repetição. Não tem outro caminho, não tem, Daphne, não tem outro caminho. A mãe da mudança é a repetição. Conhecimento, prática e repetição é o beabá da mudança de hábitos. Como se mudar hábitos, Daphne? Conhecimento, prática e repetição. Tô te dando conhecimento aqui, valioso e gratuito, para você começar a colocar em prática. Colocou em prática? Repete. O segredo é repetir. O segredo é repetir, sem cessar a repetição. Então, depois que você descobre que você está nesse ciclo da autossabotagem, o que você vai fazer depois disso? Né? Você tem consciência, mas só ter consciência vai mudar a minha vida? Não, porque se eu perguntar pra você assim, você sabe por que você engordou tanto nos últimos anos? Você sabe por que você não consegue sair do ciclo da autossabotagem? Você sabe mesmo por me dizer? Ou talvez você não sabe por que você começa e para? Claro que você sabe. No fundo, você sabe. No fundo, você sabe o que tem que comer, você sabe o que tem que fazer. Bom dia. Você sabe o que você quer, você sabe, só que você não tem força, porque isso aqui domina você. Isso aqui domina a sua vida. Isso aqui domina tudo em você. Enquanto não mudar a mente, não adianta. Meu pinguinho acordou aqui, ó. Na casa da Mariana. Vai lá. É assim mesmo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Então você sabe o que acontece, você sabe que de verdade, se você quiser, você muda. Só que você não tem força para isso. E aí você fica se auto-colocando para baixo, olhando para as incapacidades. Não sai de tudo isso porque você não sabe o caminho. Você sabe que tem que fazer, mas tem um caminho, né?
Fala para você mesmo, tem um caminho, existe um caminho. E esse caminho é um caminho de minuciosos passos diários. Então hoje eu vou te falar esses 3 passos aqui, que você vai falar assim, nossa, será que é tão simples assim? Aí eu vou te dizer, coloque em prática e você vai dizer que é muito simples, tá? Então aí, pensa, guarda bastante isso e anota isso, né? O principal órgão responsável pelo emagrecimento e a principal ferramenta que você tem para emagrecer para sempre e mudar qualquer coisa na sua vida se chama cérebro. É o órgão responsável pela nossa mudança, pela nossa transformação. Sem mudar o nosso cérebro, sem entender o nosso cérebro, como ele funciona, nós não mudamos a nossa mente, tá? Se você mudar completamente o seu cérebro, entendendo as funções que acontecem dentro dele, você vai mudar qualquer coisa na sua vida, tá? Porque aí você consegue desenvolver uma outra mentalidade. As pessoas, elas não sabem, muitas pessoas não sabem de algo que eu vou falar aqui pra vocês. Eu acredito que eu falei isso em algumas mentorias minhas. Mas quando a gente tá falando do cérebro, a gente tá falando de neurônio. Quando a gente está falando de neurônio, nós estamos falando dentro da neurociência de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que os hormônios têm. Eu dei uma aula, né, para lá dentro do Código da Mente Magra só sobre os neurônios. Os neurônios, eles se ligam, né? A neuroplasticidade é essa capacidade de, mesmo você não ter o hábito, quando você começa, conhece, pratica e repete, os neurônios, eles funcionam assim dentro do nosso cérebro, né? Eles parecem bracinhos. Quando você começa, só um minuto, não faça isso agora, tá bom, meu amor? Quando você começa a pegar um hábito, você conheceu, eu tô te dando um conhecimento aqui agora, você começa a praticar o que eu tô falando e você começa a repetir, o que acontece dentro do seu cérebro? Um bracinho que tá aqui de um lado, que não conhece aquele lá do outro lado, eles começam a se unir, porque você tá fazendo uma força, uma energia que tá levando, e aí eles se encontram. Quando eles se encontram, que é depois de 21 dias, né, em 21 dias esse encontro acontece e eles fazem assim. E aí você continua, depois que eles se encontrarem e fizerem assim, você continua, eles vão se encontrar de tal forma que depois não sabe qual que é qual. E aí o novo hábito se estabelece depois de 90 dias. Isso é cientificamente comprovado. Então, quando nós falamos de mudança de hábito, nós estamos falando de neurônios. Quando nós estamos falando de neurônio, nós estamos falando de alimentação e comportamento. Não tem como mudar hábitos, não tem como mudar a vida sem mudar a alimentação. Assim, dentro de tudo que destrói neurônio, o que mais a gente sabe que é famoso são as drogas, né? As drogas, elas são destruidoras de neurônio, né? Quando uma pessoa usa drogas ao longo da vida, ela destrói, né, os neurônios dela. Ela não tem essa neuroplasticidade, ela tem a destruição da capacidade neural. Só que diferente do que todo mundo acha, né, que é só as drogas que destroem neurônio, eu vou te dizer as outras coisas que destroem neurônio e que te deixa lento, que te deixa preguiçoso, que te impede de alcançar os resultados. Primeiro, depois das drogas, o álcool, e também é famoso, as pessoas sabem, né, que destrói neurônio, traz uma lentidão, traz um comportamento onde não se conquista, onde a pessoa quer, mas não sai do lugar. Mas duas substâncias que é terrível para o cérebro e talvez não, hoje a neurociência comprova que na mesma veracidade prejudicial ao seu neurônio é o glúten e o açúcar. O glúten, ele tem a deixa eu me lembrar o nome. Eu vou lembrar aqui, depois eu falo para vocês. Isso que tem dentro da enzima do glúten, ela tem a mesma capacidade viciante que a droga tem de destruir os neurônios. Então, o glúten e o açúcar é destruidor de neurônio. Quando a gente está falando de destruidor de neurônio, nós destruímos principalmente essa nossa parte racional,
que é a parte do nosso córtex pré-frontal. Quando a gente vai destruindo isso, a gente fica lento, preguiçoso, zona de conforto, sofá. Gente, eu vou abrir aqui pra vocês, eu dei uma mentoria essa semana, onde essa aluna minha, ela engordou, nos últimos 10 anos aí, 20 anos, ela engordou 40 quilos. Ela vem lutando contra o peso faz muito tempo, lutando para mudar faz muito tempo. E aí nós chegamos num consenso dentro dessa mentoria que o maior sabotador da vida dela, sabe o que era? A televisão e o sofá. Ela passou a maior parte da vida dela no sofá, nos momentos que ela não estava trabalhando. São escolhas? São. Por que você escolhe o sofá? Por que você escolhe a televisão? Por que você escolhe alimentar o seu cérebro com novela? Por que você escolhe alimentar a sua vida com alimentos ruins? Porque as suas decisões estão partindo daqui, ó. E o que o glúten faz dentro do nosso cérebro? Ele prejudica tanto o nosso cérebro que ele tem a capacidade de inibir a clareza que a gente tem de escolha, a racionalidade, as nossas decisões. A droga, o álcool, o glúten, o açúcar, eles são inibidores de você raciocinar, de você tomar as melhores decisões. Aí sabe o que você faz? Todas as suas decisões, elas são tomadas por aquilo que você viveu e por aquilo que está lá guardado no seu inconsciente. Aí hoje você não consegue escolher, né? Você não consegue parar, você tem um prato de doce, um prato de salada, ou um prato de fritura, um prato de salada. Você não consegue olhar para aquilo ali e falar, não, eu vou escolher esse aqui, porque esse aqui eu tenho prazer em comer isso aqui. Não, você vai escolher pelo que está dentro, implantado na sua mente, entende? Então, essas são as piores substâncias, né? Glúten e açúcar dentro da alimentação são os piores, né? Aqui, eu anotei aqui, ó. O glúten, ele tem uma substância, né, dentro dele, dentro das moléculas, que o glúten foi modificado. Aí tem muita gente que defende que, mas o glúten não faz mal, porque se eu não tenho alergia, então eu posso comer. Sim, só que se você continuar comendo glúten continuamente, você não emagrece. Ele impede, até o glúten integral, impede de emagrecer sim, impede você de alcançar sim. Ele tem uma substância que chama gluteomorfina. É como se anestesiasse essa parte do nosso cérebro mesmo. Fora que as nossas papilas gustativas, elas ficam viciadíssimas, né, nessa substância. Então é um processo de tirar o vício, né, sair do vício. Então o processo da autossabotagem, ele se faz na sua mente dessa forma. Eu acho que ficou bem claro. E aí o que acontece? Você se sabota, vive se autossabotando, e aí o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, que é o tomador de decisão, né, aqui da sua vida, ele está anestesiado, ele está viciado em vários alimentos. Você acha mesmo que você pegar um cardápio e falar, não, eu vou comer isso aqui, você vai durar uma semana? Você não vai durar uma semana comendo aquilo ali, porque você está completamente viciado e o seu cérebro está anestesiado. Por isso que eu bato em cima todos os dias da minha vida. A mudança para emagrecer definitivamente é a sua mentalidade. E a sua mentalidade muda quando você conquista equilíbrio entre corpo e mente. A engrenagem fecha e você se torna equilibrado. Mas como que eu faço isso? Conhecendo essa máquina que está aqui dentro de mim. Eu preciso conhecer meu cérebro, como ele funciona, por que eu estou assim, por que eu estou viciada, por que eu ajo dessa forma, e aí eu vou começar a mudar. Por isso que eu falo que a alimentação e o exercício, eles fazem parte do combo emagrecimento. Eles são o produto do meio, mas o final de tudo é... Amor, pede para ele fechar a porta. O final de tudo é você olhar para dentro, olhar para suas emoções, olhar para tudo aquilo que você está fazendo e modificar todos os dias com passos simples, mas que haja repetição. Sem repetição, ninguém chega a lugar nenhum, entende? Então,
Prepare e anota aí que eu vou te dar os 3 passos para você mudar completamente os seus hábitos, tá? Primeiro passo, como que eu faço essa mudança? Como que eu pego essa visão que eu tenho, né, de mim mesma agora e mudo isso na prática, Daphne? Com coisas simples. Então, o primeiro passo para a mudança do hábito. Primeira coisa que você vai, de tudo, conhecimento. Traga o conhecimento. Hoje você tá aqui, você tá assistindo essa live, você tá trazendo conhecimento para sua vida. Hoje você não tá mais enganada. Talvez você tá até pegando um monte de conhecimento, mas você não começou a praticar. Por isso que você ainda não saiu do lugar, tá bom? E se repetir, aí tem a mudança verdadeira. Então, traga conhecimento para mudar uma coisa de cada vez. Se você mudar uma coisa de cada vez, um passo por vez, aí você vai conseguir. A maioria das pessoas quer pegar tudo de uma vez, tudo, quer fazer tudo. Você já foi aquela pessoa que faz tudo de uma vez? Porque eu já tentei ser assim. Eu vou fazer isso porque eu vou fazer. Agora eu vou tomar esse chá, agora eu vou começar essa dieta, agora eu vou fazer esse exercício. Aí você tá fazendo ali o que você tá fazendo sempre, que tá te dando resultado. Aí vem alguém e fala assim: não, mas come isso aqui, come aquilo ali, porque isso aqui vai te ajudar. Faz aquilo ali. Aí você vai para aquilo lá. Você já foi essa pessoa? Então, eu também já fui. Não funciona. Não funciona. É o básico, o simples é o que vai te dar resultado, tá? Não fica enfiando a cara na internet, escutando 1001 pessoa falando sobre emagrecimento, sobre dieta, te dando receita disso, receita daquilo, e faz isso, e faz aquilo, e restringe isso. Não, não é por aí. O passo tá aqui, ó. O passo está aqui, dentro da sua mente para mudança. Isso em tudo na sua vida, em tudo que você for fazer. Então, primeiro passo, né, desses 3 para mudança de hábitos é você simplesmente fazer uma coisa de cada vez, com micro metas, coisas pequenininhas. Não vai com tanta sede ao pote, não vai querendo fazer tudo, né? Eu vou emagrecer 10 quilos esse mês. Loucura! Loucura isso, né? As pessoas não conseguem entender que o processo é o melhor. Por que não se vive, guarda isso, tá? Por que não se vive, de fato, todo mundo que começa a emagrecer não emagrece e permanece magro? Que hoje nós sabemos que 90% das pessoas que começam o emagrecimento, 90% das pessoas que começam um processo, elas voltam a engordar depois, elas emagrecem e depois voltam, 90%. Por que isso? Por que de fato isso acontece? Por que isso é dessa forma? Né? Porque as pessoas querem pegar uma meta e fazer tudo de uma vez. Querem pegar uma coisa, de vez de fazer uma coisa de cada vez com micrometas, quer fazer tudo de uma vez. Então não faça isso. Faça uma coisa por vez. Segundo, colocar o seu relógio para despertar antes do seu dia começar. Colocar o seu relógio para despertar antes do seu dia começar. Se você não tem o hábito de acordar cedo, não adianta você ficar se programando. Funciona deixar a roupinha arrumada para ir fazer exercício? Funciona. Funciona você começar a falar para você um dia antes: porque eu vou acordar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Se você começar a colocar imposições pro seu cérebro, nada funciona. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Sabe como o cérebro age? Ele age quando você fala assim, ele te responde quando você fala eu preciso, eu tenho o quê? Não vai fazer. Eu preciso é escassez. Escassez no cérebro gera incapacidade, entendeu? Fora, gente, não tô falando aqui nem uma pitada do inconsciente, tá? Tô falando aqui de comportamento e tô falando aqui de mudança de hábitos. Porque se eu for entrar pra vocês no inconsciente, de como você escolhe as coisas pelo seu inconsciente, dá só mais uma outra live de mais de 1 hora. Então, segundo passo é: coloca o seu relógio para despertar 1 hora antes do seu dia começar. Por quê? Porque o seu cérebro está acostumado, ele está naquele piloto automático. Você vai ter que trazer mudanças para ele. E aos poucos, quando você vai trazendo mudanças para o seu cérebro, devagarzinho, um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, ele vai se transformando. Mas se você quiser dar aquele choque, ele não resiste, porque ele é quem comanda você. Então,
coloca. E aí tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, que essa técnica, ela acontece se você fizer dessa forma, tá? Você vai contar 1, 2, 3 e levantar. É 1, 2, 3, levanta e vai. Se você apertar o soneca, se você virar pro lado, se você começar a cultivar a preguiça, não acontece. Você vai fazer um compromisso com você mesma. Aí você vai dizer assim pra você: 1, 2, 3, levanta e vai. Se você resistir na primeira vez, faça por 3 vezes. 1, 2, 3, levanta e vai. Nesse período, quando a gente acorda, a gente ainda está no inconsciente. Quando você está dormindo, o seu consciente dorme, mas o seu inconsciente está acordado. E aí existe essa lacuna, né, entre o consciente e o inconsciente. É nesse momento que é a tomada de decisão. Então, nesse momento, o seu cérebro está se colocando no lugar, sua mente está ali entre o inconsciente e o consciente. É aí a sua chance de mudar o hábito. 1, 2, 3, levanta e vai. Então, coloca aí, eu quero que você coloque hoje. 1, 2, 3, levanta e vem pra live comigo às 7h30, porque no final desses 5 dias você já vai ter um resultado grandioso e vai ser transformado. E o último passo, né, para você mudar primeiro, muda uma coisa de cada vez, depois não pensa, né, só levanta e vai, e coloca o seu despertador um pouquinho distante de você para que você não tenha ele próximo para bater a mão e desligar. E o terceiro é: tire o glúten e o açúcar da sua vida, nem que seja aos poucos. Eu não sou aquela pessoa que impõe nada para ninguém. Eu não fico impondo. Gente, pode perguntar para as minhas alunas, as minhas mentoradas, não existe restrição no meu método. Eu ensino o que deve e o que não deve. As escolhas cada um faz. Então, o glúten e o açúcar, eles vão te impedir de tomar essas melhores decisões. Ele não é só engordar, não é só inflamar, ele age no seu cérebro. Então, se você quer mudar o seu cérebro, você tem que eliminar álcool, glúten e açúcar. Então, a proposta que eu tenho para você: tire esses alimentos por um período de tempo e você vai ver o grande resultado que você vai ter de mentalidade. A sua mentalidade vai mudar completamente, tá? Esses 3 hábitos, 3 passos que você vai dar, são 3 passos que vai gerar mudanças de hábito. Esses 3 passos, eles geram mudanças de hábito em todas as áreas da sua vida. Não é só emagrecer, tá bom? Agora eu quero falar para você, eu vou falar aqui um código, e aí na hora que terminar você pode ir lá no meu direct. Todos os dias eu vou te dar uma receita diferente de detox específicos para ajudar você a tirar o vício do glúten, do álcool, do açúcar, detox específicos para ajudar você no emagrecimento. E aí todo dia você vai receber uma ali no direct, só você falar o código. E aí você vai receber esse e-book que a minha equipe preparado para você, todos os dias um diferente. E aí todos os dias você vai fazer. Por mais que você já começou seu dia hoje, não importa, faça esse detox e toma esse detox todos os dias, porque vai te ajudar nesse processo de desintoxicar o seu cérebro e o seu corpo, tá bom? E outro desafio que tá dentro desse desafio: lá dentro da lista VIP, você vai receber um áudio meu lá, então você tem que ir pra lá, tá bom? Você vai receber um áudio, todos os dias eu vou te entregar um desafio de comportamento. É um desafio com coisinhas simples que você vai fazer, que vai te ajudar a mudar o seu comportamento e o seu emocional. Então, você vai correr pra lista VIP para receber o meu áudio, que vai o meu áudio hoje. Eu vou esperar até hoje à tarde para mandar o primeiro áudio, para dar a chance de todo mundo que assistir essa live entrar, tá? No início da noite eu vou mandar o primeiro áudio hoje. Então corre para a lista VIP, você que tá vendo no gravado, corre para a lista VIP, que você não pode ficar de fora. Você vai receber o áudio do comportamento, vai receber o detox e amanhã você tem um compromisso comigo. 1, 2, 3, levanta e vem pra live, tá? Eu vou usar isso todos os dias. Marca aí
grava a minha voz, 1, 2, 3 e vem pra live, porque esses 5 dias vai ser transformador pra você. O meu intuito aqui no Instagram é transformar a sua mente, só que para transformar a sua mente, você precisa fazer o que eu tô dizendo aqui. Pega os passos que eu te dei agora, pega todas essas informações. Se você esquecer de alguma coisa, não gravou alguma coisa, volta e assiste a live de novo. Aproveita e manda essa live para alguém que está precisando de transformação e convida ela para estar no desafio comigo, tá bom? Demos o play no nosso desafio, você vai terminar. Sexta-feira você vai estar com o seu corpo e a sua mente alinhado. E detalhe, quem estiver na lista VIP vai participar de um sorteio. Eu vou sortear aqui para vocês na quinta-feira uma vaga para entrar para o meu desafio que abre dá o start na segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 7, nós começamos mais uma turma do Desafio Corpo dos Sonhos. Eu vou começar a colocar aqui os resultados da nossa outra turma e vocês vão ver incrível, 21 dias de transformação comigo. Pegar na sua mão e realmente te mostrar o caminho. Aqui eu quero te mostrar uma ponta da transformação. Aqui você não vai conseguir viver tudo que eu tenho para te oferecer, mas se você colocar em prática só o que eu tô te dizendo, a sua vida vai começar a ser mudada, a ser transformada sim. E existe um caminho para você, existe essa transformação. Eu tô falando para você porque eu vivi tudo isso. Quem chegou agora tá acabando, mas volta e assiste de novo. Vai lá e assiste, ouça, anota, escreva e pratique tudo que eu tô te dizendo, tá bom? Beijo para vocês, amanhã tem mais. Às 7h30 eu estou aqui com vocês para mais uma live, onde nós vamos juntas gerar mudança e transformação, equilibrar corpo e mente. Aproveite, mas aproveite com equilíbrio o dia de hoje, tá bom? Beijos!